bell, 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 bell. Jingle bell, 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 you make me begin. You make me begin. Oi, meninas! E aí, meninos? Bom, hoje estou aqui com um vídeo pra vocês super legal e super pedido, que é uma maquiagem pra vocês usarem no Natal. Bom, gente, eu vou ensinar pra vocês hoje uma maquiagem bem simplinha que eu vou usar no Natal. E eu resolvi trazer aqui pra vocês, já que vocês pediram bastante, vocês queriam saber como que eu ia fazer a minha, pra vocês terem uma ideia, ou fazer a que eu fizer, porque vocês gostam bastante dos vídeos que eu faço, assim, que eu sou um pouco mais nova, né? Mas, então é isso, gente. Essa maquiagem é uma maquiagem meio vermelha com dourado. Mas se você quiser, você pode trocar a cor. Se você não gostar de dourado, você pode colocar prata. Eu gosto muito de dourado, eu prefiro dourado. Ainda mais que dourado tem mais a ver com o Natal. Mas aí vai do seu gosto. E o vermelho também, se você quiser, você pode trocar pelo verde, que são cores natalinas. Então é isso, gente. Se você quer aprender essa maquiagem, bom, gente, vem comigo. Os olhos dessa maquiagem, eu vou usar essa minha caixinha aqui de maquiagem da Jasmine, que faz tempo que eu não uso ela, gente. Ela puxa assim, olha. Eu já mostrei no vídeo das minhas maquiagens. Olha, ela puxa assim. Vou começar utilizando esse tomzinho aqui, olha. Tá vendo? Que é tipo um vermelhinho assim. E eu vou usar ele no meu côncavo, como se fosse um marrom. Vou usar com esse pincelzinho. Então você pega... Olha, gente, eu vou ensinar pra vocês esse tutorial bem devagarinho, porque tem muita gente que não consegue fazer. Então você pega um pouco da sombra... Assopra pra sair o excesso. Você vai vir onde seu olho afunda, que é o côncavo. E você vai começar pelo meio, que é mais fácil. Você vem aqui, coloca um pouquinho aqui no meio e joga pra cá e joga pra cá. Ó, joga pra cá e joga pra cá. E, gente, tem que ser um pincel bem fofinho pra você conseguir esfumar. Se você quiser, você pode até aplicar um corretivo na pálpebra antes, pra você poder fazer esse esfumado aqui, se sua sombra não for muito pigmentada. Mas, gente, eu quero que essa base não seja tão pigmentada, não fique tão pá quanto a sombra dourada que eu vou passar aqui. Mas, se vocês quiserem, vocês podem passar. Mas eu vou passar depois o corretivo só aqui, nessa área aqui na pálpebra mesmo, pra eu poder deixar a sombra mais forte. Então, né, gente, você vem aqui, vai aplicando e vai espalhando com movimentos circulares, olha, desse jeito. E aí vai ficar bem assim, olha, direitinho. Ó, desse jeito. E agora, gente, você pode vir até puxar um pouquinho aqui pro cantinho. Mas eu não vou fazer isso agora, porque depois eu vou vir com uma sombra mais escura. E eu vou vir com um pincel bem fofinho e vou esfumar com movimentos de vai e vem. Assim, gente, bem suave. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Se for necessário, você vai vindo e vai depositando mais sombra de um lado do outro para deixar o mais igual possível, né? Não deixar um lado mais escuro que o outro. Então você vai... Eu gosto muito de dar uma arqueada quando chega aqui. Eu não gosto muito de subir aqui desse lado. Eu gosto de subir mais aqui no cantinho. E já vou dando uma aplicada aqui no cantinho, ó, gente. Não esquece, para já fazer uma base. Pra gente vir depois com um tom mais escuro. Agora que eu já esfumei tudo, eu vou vir com um corretivo. Corretivo que eu vou usar esse daqui, o meu corretivo da Capricho mesmo. E pra ficar uma maquiagem mais certinha, essa parte é opcional, você não precisa fazer. Mas eu vou fazer pra ficar uma maquiagem certinha. Vou fazer tipo um recorte aqui, olha. Gente, eu vou dar um zoom maior pra vocês conseguirem ver, ó. Ficar uma coisa mais certinha, gente, eu vou vir com corretivo e vou fazer um recorte exatamente aqui, olha. Onde o meu côncavo dobra. Então eu venho com o corretivo, vou pegar com esse pincelzinho aqui. Você pode vir com o aplicador mesmo do corretivo, mas eu quero que fique mais certinho. Então eu venho, passo aqui e vou fazer esse recorte com bastante cuidado, tá, gente? Vou até tirar um pouco do excesso do corretivo. Primeiro vem fininho fazendo a linha e depois você preenche. Preste atenção aí no vídeo que vocês vão conseguir fazer. Quando eu abro o olho, tá recortada só a parte que aparece quando eu abro o olho. E agora você vai vir e vai ajeitar bem direitinho mesmo aqui, olha, aqui no meio. E aí você pode vir depositar o corretivo. E tá
pronto, gente. Não precisa ir até o final. Se você quiser, você pode até ir, ó. Tá até o final, gente. Só que eu ponho pouquinho. Eu não gosto muito de exagerar no final, porque no final, como vai ser uma sombra mais escura, senão vai ficar muito forte. Agora a gente vem com qualquer dedo. Vou vir com esse daqui, que é mais suave. E vou dar batidinhas em cima pra espalhar esse corretivo. Tomando muito cuidado, gente, pra quando você for bater aqui, não tirar essa marcação que você fez, senão não vai adiantar nada. Batidinhas tem que ser suaves, tá? Porque senão você pode acabar melecando tudo. Então dá uma batidinha suave, tenha paciência. E ficou assim, olha, gente. Ficou assim. Agora, eu não vou fazer a mesma coisa do outro lado agora, gente, porque senão esse corretivo vai secar e não vai servir tanto como base. Então, eu vou terminar primeiro esse olho, essa parte da sombra agora, e aí depois eu faço no outro, tá bom? Recomendo vocês fazerem isso também, porque fica mais fácil. Bom, gente, agora eu vou vir com um pincel desse de esponjinha, que eu creio que todo mundo tenha, né? Um pincelzinho desse. E eu vou escolher o tom de dourado, gente. Você pode usar qualquer dourado pra fazer a sua maquiagem, mas eu vou escolher esse dourado aqui, olha. Pra poder fazer a minha sombra, eu vou escolher esse tom de dourado aqui, ó, esse daqui, escuro. E pra dar uma iluminada no cantinho interno, eu vou usar esse daqui junto com esse branquinho aqui, tá bom? Então vão ser essas três sombras que eu vou usar. Essas três aqui, olha, que fazem um L. Eu vim com o pincel esponjinha na sombra mais escura que eu mostrei aí pra vocês. Essa mais brilhosa, a mais dourada. E vou aplicar dando batidinhas em toda a minha pálpebra. Ah, gente, é importante que se você quiser fazer aquele cantinho um pouco mais escuro, vai até mais ou menos a metade da pálpebra, tá bom? E eu vou fazer isso porque eu quero fazer um cantinho mais escuro. Quando você passa o corretivo embaixo, gente, a sombra fica bem mais pigmentada. Mas você tem que aplicar bastante sombra pra não deixar aparecer esse corretivo que fica embaixo, tá, gente? Pra não ficar uma coisa branca. Prontinho, gente, apliquei o glitter. Eu recomendo vocês fazerem o olho primeiro nessa maquiagem, porque, olha, como ela solta bastante... Como é que se fala? Solta bastante glitter, né? Porque no caso a gente tá usando glitter. Então quando vai trabalhar com glitter ou preto, gente, sempre faz o olho antes, que senão vai dar ruim, né? Vai sujar tudo. Enfim... Agora que eu já apliquei esse tomzinho aqui, gente, agora eu vou vir novamente com esse pincel de esponjinha, só que eu vou vir com o outro lado. Vou vir com aquele tom mediano, que não é o mais claro. E vou aplicar aqui, ó, nesse cantinho aqui, bem nesse comecinho aqui, ó. Prontinho, gente, deu uma diferença, foi mínima, mas já é um degradêzinho. Agora eu vou vir com aquele tom mais branquinho, aquele mais clarinho, e vou iluminar aqui o cantinho, olha. Cantinho da lágrima. Prontinho, gente. Não vai ficar assim, né? Relaxa que não vai ficar assim, que assim tá feio, né? Aí a gente vem com um pincelzinho desse. Se você não tiver, pode ser com os dedos mesmo. E dá uma esfumadinha, gente. Eu vou até vir com um pincel pra dar uma ajeitadinha melhor. Pra dar uma suavizada, gente. Que a gente não quer que fique nada muito forte aqui na frente. Olha, ficou assim já. E agora, gente, se você quiser... dar um up a mais na sua maquiagem, você pode fazer essa parte. Ela é opcional. Gente, se você quiser complementar sua maquiagem, você pode fazer essa parte aqui, é opcional. Mas eu vou usar, gente, essa sombra aqui, olha. Essa sombra aqui, que não foi a que a gente usou no côncavo, tá? Que a gente usou no côncavo foi mais escura. Ela é um pouco mais clara. Vou vir com um pincel de esponjinha. E ela é opaca, tá? E vou aplicar aqui no cantinho, mas é bem pouquinho, gente, porque senão vai ficar estranho se você tacar muita sombra aqui. Então você vem aqui, olha, coloca o pincel aqui no cantinho e dá batidinhas. Se você estiver chegando perto do dourado, você dá umas batidinhas meio esfregando. Que aí, pra tentar fazer uma transição, tá bom? Então você vem, dá batidinha esfregando e quando você juntar... Quando você vê que juntaram as duas sombras, você dá uma esfregadinha assim, pra fazer um degradê. Pode fazer isso com o dedo também, se você não tiver um pincelzinho. Prontinho, gente. Ficou desse jeito, olha. Ficou desse jeito o olho. Agora, pra gente dar um retoque final... É uma parte muito opcional mesmo. Se você não tiver, ou se você não gostar, ou se você não souber fazer,
você não precisa, mas eu vou fazer um delineado. Gente, se você quiser fazer um pretinho assim, tipo um delineado, e você não tiver delineador ou não tiver prática, você vem com um pincelzinho, pode ser até aquele mesmo que você passou o corretivo, com a sombra preta e passa só aqui entre a raiz, só na raizinha dos cílios, mas eu prefiro usar delineador. Eu vou usar esse daqui, esse delineador aqui preto em caneta. E vou fazer um delineado, gente, um delineado gatinho, porque eu acho que vai dar um up nessa maquiagem. E agora, gente, como vocês tanto me pedem, eu vou ensinar pra vocês como que eu faço meu delineado. Bom, gente, eu venho aqui no cantinho, primeiro eu me olho no espelho, tem um espelho aqui. Primeiro eu me olho no espelho e vejo mais ou menos onde é que eu quero a direção. Aí eu venho, gente, dou uma baixada nos meus cílios, tá? Aqui no cantinho pra eu poder enxergar melhor. Depois eu vou vir com o Curvex mesmo. Então eu dou uma baixada aqui no cantinho pra eu enxergar. E aí, gente, eu venho aqui na altura onde é que eu quero, encosto, dou uma carimbada e depois eu vou puxando. Vocês vão ver aí no vídeo, porque eu não vou falar enquanto eu tô fazendo. Viram, gente? Eu encostei e puxei. E agora, pra ajeitar a parte de cima, gente, eu venho aqui de novo e vou fazer um pouco mais pra cima. Mas cuidado pra não ficar muito grosso, tipo, na pálpebra aqui assim, tá? Se você quiser fazer o delineado, mas não gostar de fazer o gatinho, você pode passar só o delineado aqui, olha, nessa área, e não precisa puxar o gatinho. Mas eu gosto porque eu acho que vai dar um toque diferente. Eu vou com muito cuidado para tentar fazer o mais retinho possível. Eu só vou vindo e vou completando aqui perto da raiz dos cílios, olha. Tem que passar, porque se você esquecer de passar, fica um negócio em branco assim. Aí fica estranho. E agora aqui no comecinho, que é a parte mais difícil de deixar direitinho, eu venho, gente, olha, vou mostrar pra vocês, bem na pontinha. Primeiro eu faço essa listra aqui simples, depois eu vou engrossando um pouquinho pra ficar harmonioso com o resto do delineado. Prontinho, gente, ficou assim o delineado com o olho. E agora, gente, eu gosto de vir novamente com o pincel de esfumar, só pra dar uma ajeitada aqui no côncavo, pra ficar perfeito. E, gente, se você quiser, você pode até vir e reforçar a sua sombra com glitter pra deixar um pouco mais brilhoso. Mas eu acho que como já tem o delineado e tudo certinho, já ficou bem brilhoso, olha. E agora, gente, por último, pra deixar a maquiagem ainda mais bonita, é óbvio que não pode faltar o rímel. Eu vou usar esse daqui da Intense, ele não é a prova d'água, porque depois eu vou ter que tirar essa maquiagem. E como não é hoje o dia do Natal, né, gente, tô gravando antes pra poder ensinar pra vocês. Então não precisa ser a prova d'água, mas no dia eu vou usar a prova d'água. E aí, gente, eu vou vir com o Curvex, curvar os meus cílios e depois aplicar uma camadinha só de máscara. Se você quiser, você pode aplicar duas. Pode até aplicar cílio postiço, se você quiser, se você já for mais velha, se você tiver. Gente, agora se você quiser, você pode aplicar um lápis preto nos olhos ou um lápis bege ou branco. Mas eu vou deixar assim mesmo o meu, olha. E ficou assim. Opa, querida, tem um cílio que grudou aqui no meio, né? Querida, uma pestaninha de aranha. Parecendo uma taturana, mas tudo bem. E ó, assim o olho. Gente, eu amei. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então eu vou acelerar o vídeo pra não ficar cansativo.
olhos agora estão prontos. E como deu uma borradinha embaixo de glitter e etc, eu vim com um cotonetezinho e uma água micelar. No caso, você pode usar o que você tiver, você pode usar água mesmo, com sabão ou demaquilante. Eu vou usar água micelar, que é uma água demaquilante, gente. E vou limpar embaixo onde eu borrei do rímel e onde tem sombra aqui, olha, no caso de glitter, gente. Vai fazer a pele. Bom, gente, pra fazer a pele, eu vou usar essa base da Capricho, que eu falo que é base, mas, gente, eu vou até riscar esse negócio escrito base aqui, porque é muito levinha, tipo, a cobertura é muito levinha mesmo. É mais leve que um BB Cream, como se fosse um CC Cream. E também vou usar o corretivo da Capricho, essa duplinha que eu sempre uso. Então agora eu vou aplicar aqui no meu rosto. Gente, bom, se você for um pouco mais velho, um pouco mais ousada, você pode usar um batom vermelho, mas assim, eu não vou botar, gente, porque o olho já tá bem pá. Então eu vou usar esse batom aqui, réplica do da Kylie Jenner, que é o Matte Lipstick Liquid, na cor Like. Olha, gente, na cor Like. E eu vou aplicar ele é meio metalizado assim, vocês vão ver. E o cheirinho dele é muito gostoso. Gente, ele também recebi da Dress Link. Vou deixar o link do vídeo pra se vocês quiserem comprar. E vou aplicar mesmo, gente, sem contorno. Eu tiro o excesso aqui da boca. Eu ia até passar um lip balm pra hidratar meus lábios, gente, mas eles já estão bem hidratados, já tá molhadinho, então vou aplicar direto. Bom, gente, ficou assim a minha maquiagem. Esse batom, gente, ele é um batom, ele é tipo um nude, só que ele tem uma leve cintilância, olha. Não sei se vai dar pra vocês verem direito, mas ele tem uma leve cintilância, mas ele tá vendo, gente? Ele é bem apagadinho, mas ele tem uns leves brilhinhos. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem que eu trouxe aqui pra vocês. Se vocês fizerem essa maquiagem aqui ou se inspirarem nessa maquiagem, vocês postem uma foto lá no Instagram, me marquem e ponham a hashtag Make Natal da Bela. E, gente, todo mundo que botar a hashtag Make Natal da Bela tiver com uma maquiagem parecida com essa daqui, eu vou lá, vou dar like, vou curtir. Não, dar like é curtir, né? Enfim, vou comentar e de repente até seguir vocês se seu perfil for legal, tá bom? Então é isso, gente. Espero todas as fotinhas de vocês com essa maquiagem. Quero ver se vocês vão conseguir fazer, porque tá bem facinha e tá muito linda, né, gente? Fala sério, é muito linda essa maquiagem. Mas então foi esse o vídeo, gente. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Me sigam em todas as redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Um beijão pra vocês e tchau, tchau!